O título da meditação de hoje é Dia Feliz e o texto bíblico está lá em João, no capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte: No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. É bom demais quando a gente acorda, tá tudo dando certo, a gente sabe que o dia vai ser bom, a gente já toma um café da manhã da hora, porém nem todos os dias são assim, certo? Aí ele extrapolou ali. Tem dias que são um pouco mais nublados, são mais intensos e até mesmo são mais tensos. E tem dias que a gente acha que nem vale tanto a pena acordar, mas saiba de uma coisa, em Cristo a gente pode muito mais. Nesses dias que a gente precisa de um caminhão de reboque para tentar tirar a gente da cama, a gente precisa de muito mais coragem, muito mais força dele. Deus pode solucionar todo e qualquer problema, mas Ele quer atuar principalmente no seu coração para que você tenha um olhar muito melhor para as coisas. Os problemas nós sempre vamos ter. Você tá falando sério? Nós precisamos nos organizar para tentarmos ajustar aquilo que está nas nossas mãos e aquilo que a gente pode resolver e aquilo que nós não podemos resolver, colocar realmente nas mãos de Deus e também nas mãos de pessoas que são capacitadas para isso. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Portanto, de alguma forma, tente também deixar de focar os seus problemas e passe a focar nas soluções que Deus já tinha dado no passado para outras situações. E também agora, permita-se ser iluminado por Deus para ir buscando as soluções. Mas, quando as coisas estiverem muito intensas, não esqueça de confiar em Deus e de entregar tudo aquilo que você tem nas mãos dele. Ora comigo, Deus eterno. Nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas e alguns deles são um grande peso para nós. Por isso pedimos alívio e principalmente que o Senhor nos ajude nesse processo de resolução. Oramos confiando no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, e que Deus abençoe muito. E daí, tudo bem? Tudo tranquilo? Você gostou da meditação? Muito interessante, não é? A professora também achou o máximo. Mas agora, que a gente se fortalecer espiritualmente, vamos trabalhar um pouquinho. Pega a sua apostila 4 do pré-vestibular e vamos trabalhar. Lembre-se que estamos trabalhando ironia. E trabalhamos num texto, petição ao presidente, ok? Na aula passada, trabalhamos a ironia e seus efeitos sentidos. Agora vamos descobri-la nas atividades aqui, discursivas e também objetivas. Olha só o dito no 6º parágrafo. Deve ter sido algum professor da esquerda desempenhados em destruir os pilares da organização social, política e da organização política brasileira. Então, vamos lá perceber aonde nós temos isso. Destaque do trecho a expressão que pode ser interpretado como uma ironia, aonde tem empenhados em destruir os pilares, ok? Nessa expressão aqui, você tem, então, a presença da ironia. Agora, vamos destruir. Isso. Agora, vamos fazer a letra B. E a letra B é o seguinte: explique de que forma esse trecho pode ser considerado irônico. Quando ele fala professores da esquerda, eu quero lembrar você que esquerda, os professores da esquerda, quero lembrar você que o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro na época, certo? Ele era um professor universitário e sociólogo, portanto, ele também era da esquerda. E agora, quando ele virou ministro, ele está aprovando o quê? Está aprovando uma ação que é contrária, certo? Ao que se poderia esperar de um ministro, que é privilegiar os bancos privados, com 16 bilhões, ok? Aí eu vejo a ironia. Agora, nós vamos para a próxima página, que é a página 7. E aqui na página 7, pede, então, para que nós observássemos o próximo parágrafo e agora nós encontrássemos a ironia. Então, vamos ver aonde está ali. Só falta agora essa menina pretender passar pela alfândega sem revisão de bagagem de praxe. Justo o seu governo, presidente, que nesse ponto é de maior inflexibilidade, não é? Aonde você vê novamente aqui a ironia? Aí você percebe quando ele diz:
é da maior inflexibilidade. Olha só, inflexibilidade. Não é? Olha que interessante que ele fala. Está falando de uma forma irônica. Olha ali os pontos, né, que a gente consegue perceber para ver a inflexão da voz. E agora vamos fazer a questão B. E a questão diz para explicar por que essa expressão ela é irônica. Bom, aí quero lembrar a você um fato de que a seleção brasileira de futebol, né, em 1994, eles ganharam, certo? Foi campeã a seleção. Então, na hora de passar pela alfândega, a revisão, aquela da bagagem, que era de praxe, ela não foi feita, né? O governo, então, ele foi o quê? Flexível e deixou a delegação passar com as compras que haviam feito. Agora, o que você percebe aqui? Onde está a ironia na expressão acima? Que o governo, ele só é inflexível quando isso lhe interessa. Então, quando interessa ao governo, ele é inflexível, ok? Agora, quando interessa ao poder, ele é flexível. Tudo bem? Por isso que ele brinca aqui com essa ironia. E aqui nós estamos vendo a ironia, então. Depois você tem aqui no texto 3 um texto bem interessante que circulou nas redes sociais, e aí você vê aqui, né, você sabia? Uma pergunta retórica. Aí você tem uma imagem das mãos de alguém segurando o volante, né, dirigindo, e uma flechinha aqui, ó, bem chamatinho, vermelho e amarelo, apontando. E aí diz o seguinte: poucos sabem disso, mas seu carro tem um dispositivo secreto chamado seta. Se você procurar atrás do volante, vai encontrar uma alavanca secreta, olha a repetição, que ativa uma luz laranja do lado de fora do seu carro. Ela pisca para indicar aos motoristas a direção para a qual você pretende ir. Você percebeu a ironia ali? Agora, qual é a intenção comunicativa quando o autor desse anúncio coloca isso nas redes sociais? Qual é a intenção? Aí você tem algumas intenções: receber curtidas, uma vez que está nas redes sociais, né? Mas também pode ser gerar comentários, e esses comentários podem ser favoráveis, ok? E também a fim de provocar também um humor. Lembre-se que humor é para você pensar, né? Pensar o quê? Pensar de forma crítica sobre os maus motoristas, que eles atrapalham o trânsito quando eles passam, né, na frente do outro sem sinalizar. Então, isso é muito importante. Ele usou aqui, então, o autor desse texto usou a ironia para chamar a atenção sobre um problema muito sério. Que recursos verbais e não verbais são apresentados para fornecer pistas como um texto irônico? Vamos ver, então? Olha a pergunta, começa com a pergunta retórica. A pergunta retórica: você sabia? Você sabia? Aí depois ele brinca com as palavrinhas secreto e secreta, certo? E ainda ele usa a imagem de umas mãos ali, de um homem segurando o volante, ok? Então, quando eu tenho esse conjunto todo de informações, é como se gritasse aos nossos olhos: olha, já escrevi, já desenhei, não entendeu ainda? Use a seta, por favor. É isso que está dizendo. E quando ele fala desta forma, você percebe que é uma função aqui da linguagem nesse texto. E aí, qual você marcaria aqui? Se ele faz um apelo, um pedido, ela é a letra C, apelativa, ok? E ele ainda usa os pronomes você e seu, que vão centralizar o texto no receptor, certo? Ou no destinatário, que são os motoristas. Então, o que a gente vê aqui?
Novamente, nós temos um texto aqui com uma função argumentativa, só que através da ironia. Então, a ironia ela é muito ampla, ela é muito pertinente em vários tipos de textos. E agora você tem aqui uma tira, e nessa tira você tem aqui o Frank e o Ernest paradinho em frente a um prédio, e ali está escrito num enorme de uma placa, né? O seminário Aprenda a Organizar Sua Agenda foi cancelado por motivo de viagem do palestrante. Olha que interessante. Agora, o texto em forma de quê? De tirinha. E a informação, ela vai assumir um formato de um outro gênero textual. De que gênero trata, então? Do aviso. Isso aqui é um aviso. Você tem uma tirinha aqui enfatizando um outro tipo, que é o aviso, outro gênero. Agora, a possibilidade de um gênero textual se valer do outro, como é que chama isso? Intertextualidade, exatamente. Agora nós vamos fazer a letra C. Vamos lá. A letra C e a letra D. O que levou o Bob Davis, que é o autor da tirinha, a lançar mão desse gênero para a criação de outro? O que será que levou ele? Olha só, ele usa da ironia para mostrar que o palestrante, ele não tinha organizado a sua agenda também. Então, ele deu o quê? Ele apresentou um furo contraditório. Então, vai dar uma palestra como organizar a agenda e ele vai faltar por quê? Porque não organizou sua agenda. Então, aqui, uma brincadeirinha usando a ironia e também nos levando a desenvolver uma argumentação. Agora, na letra D, pede para você elaborar 1 ou 2 enunciados curtos que também pode ser utilizado na criação de uma tira. Aí você pode colocar um exemplo só. A água de Santa Bárbara fecha o balneário por falta d'água. Certo? Mas você tem as suas ideias, você realmente é bem criativo, você vai escrever uma bem legal. Agora vamos ver a questão 6. Identifique e explique a ironia presente nos textos a seguir. Vamos ver aonde tem a ironia na letra A. A seleção brasileira é uma seleção sem vícios, não fuma, não bebe, nem joga. Olha só, o duplo sentido da palavra joga. O sentido de jogar aqui pode ser o quê? Aquele ato de apostar, mas também pode ser de praticar esportes. Mas o autor está usando a ironia para criticar o quê? O desempenho dos jogadores dentro do campo. São jogadores que não jogam tão bem assim, é isso que ele está dizendo aí, né? Através da ironia. E aqui na letra B, você tem uma outra imagem, esperando pelo homem perfeito. Aí você vê a imagem ali de uma mulher, né, que esperou tanto que acabou morrendo. E agora, onde está a ironia aqui? Homem perfeito. Aqui está, nessa expressão. A ironia, então. Então, o anunciador, nesse momento, se mostra o quê? Sarcástico, porque, segundo ele, não existe um homem perfeito. Então, não compensa, né? Desperdiçar a vida toda esperando alguém perfeito. Então, quem espera o homem perfeito é uma pessoa ingênua. E aí ele brinca aqui, usando a ironia, mais uma vez, você tem aqui a argumentação em um texto diferente, mas com a ironia presente. Agora, um outro trecho aqui, que eu quero que você observe aí. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar, cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Agora eu tenho Gregório de Matos, o poeta maldito, né? Porque muita crítica aos governadores da cidade da Bahia na época. E aonde você vê a ironia aí, professora? Ah, olha só o que ele diz. Grandes conselheiros. Aqui nessa expressão, grandes conselheiros da Bahia. Eles queriam governar, né? Mas toda a comunidade, mas não se governar a sua própria cozinha. Então, aqui você vê o poeta assumindo uma posição discursiva, né, que considera, ironicamente, o conselheiro grande. Então, para os defensores dessa posição, os conselheiros da Bahia podiam ter
ser tudo, menos grandes ou eficientes. Então, ao dizer isso no verso final, que tais conselheiros podem governar o mundo inteiro, nós percebemos a posição do poeta é de que podem, mas não devem, porque eles não sabem governar. Olha a ironia, vários gêneros narrativos aqui para você ir acompanhando e fixando bem a questão da argumentação com agora o texto argumentativo. E agora você tem aqui um trecho em que do James Kennedy, e se Jesus não tivesse nascido. Aí um textinho bem interessante, onde diz, era uma época cruel, caracterizada por tiranias e despotismo. Tome o imperador Nero como exemplo. Ele havia recebido o que havia de melhor na educação filosófica, pagã, e ainda assim degenerou-se para se tornar um dos piores homens que a mente poderia conceber. Muitas vezes frequentava os bordéis disfarçado, praticava, como diz um historiador, indecências em garotos, batendo, ferindo, assassinando. Ele teve um amante com a qual queria ter um romance, mas sua esposa se opôs. O que fazer em um caso como este? Bem, isso deveria ser óbvio para toda e qualquer pessoa. Você simplesmente mata sua esposa, e foi o que ele fez. Mas a sua mãe se opôs, portanto matou sua mãe. Mas ele não era totalmente desprovido de sentimento. Na verdade, quando olhou para o corpo de sua mãe no funeral, disse, eu não sabia que tinha uma mãe tão bonita. Olha só nesse trecho, que interessante, aonde eu vejo a ironia. Olhe na parte ali onde ele fala, isso deveria ser óbvio. E aí você vê aqui, vamos marcar as ironias aqui para que você marque aí na sua apostila também. Bem, isso deveria ser isso deveria ser óbvio para toda e qualquer pessoa. Aqui está a ironia. Onde mais? Portanto, matou sua mãe. Olha aí. Na verdade, quando olhou para o corpo da sua mãe no funeral, disse, eu não sabia que tinha uma mãe tão bonita. Olha só a ironia aqui. Você consegue perceber o caráter absurdo da declaração, que deveria ser óbvio para qualquer um matar a própria esposa? Claro que não, né? Caso essa não aceitasse ser traída. Então, semelhantemente ocorre quando, após o relato do assassinato da mãe, ele segue a informação de que isso não é ser totalmente desprovido de sentimentos, já que ele passa a elogiar a beleza da mãe no funeral, em vez de chorar de arrependimento. Então, certamente, a posição enunciativa assumida pelos locutores do texto, ela é completamente diferente dessa. Qual é a posição deles? De que não é natural matar a esposa e a mãe, pois isso é algo totalmente desprovido de sentimentos. E eles usam isso através dessas afirmações aqui, mostrando a ironia para reforçar esse pensamento, ok? Agora, na questão 7, você tem alguns trechos aqui, certo? Que foram passagens que foram extraídas de textos bíblicos, e você vai assinalar a única que não apresenta ironia. E a sugestão é que você leia calmamente todas elas e depois você marque a letra C, porque aqui eu tenho uma narrativa que descreve, então, o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã, ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou um dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma ilustração, certo? Para dizer a Davi que Davi havia pego a esposa, né, a Betseba, para ser a esposa dele enquanto o marido estava vivo, e ele fez algo errado. Então, aqui eu tenho uma ilustração, não tem ironia nesta passagem bíblica aqui, ok? Nas outras você consegue ver traços de fala irônica. Tudo bem? Finalizamos a nossa aula hoje, realizando alguns exercícios que envolveram a ironia, em textos argumentativos com narrativas diferentes, e eu acredito que você agora consegue identificar bem essa figura de linguagem dentro de enunciados de questões, ok? Beleza, um abraço e vejo você. Até a próxima.